Voltamos com o Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre a comunicação em tempo de crise política, em tempo de crise econômica, institucional, enfim. O Brasil está atravessando aí um momento bem conturbado. Bom, para falar desses assuntos, os nossos convidados são o coordenador de pós-graduação em desenvolvimento regional da FURB, o professor Marcos Matede, e o professor de jornalismo e publicidade e propaganda, mestre em jornalismo, Arnaldo Zimmermann. A gente estava no bloco anterior falando aí a respeito de toda essa crise e os veículos de comunicação com informações todo santo dia. Bom, o ponto é o seguinte, agora a gente vai retomar a conversa aqui com o professor Matede, que é o seguinte: Matede, nós temos os veículos de comunicação tradicionais e nós temos as novas mídias. E aí tem uma briga pelo furo. E aí agora entraram esses dois modelos de veículo, né? O veículo tradicional buscando ser protagonista novamente e as novas mídias que estão aí, né? As pessoas estão lidando. Do ponto de vista operacional, eu não acho que elas sejam excludentes, né? Eu acho que cada mídia tem seu lugar, desempenha uma função e coisa e tal. Mas o que chama a atenção é que todos os grandes escândalos, tanto o Macron Gate, o Trump Gate, e assim por diante, eles explodem no Wikileaks, né? Seria natural, por exemplo, que no Brasil essa informação tivesse sido vazada via uma espécie de Temer Wix, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, quando o furo é dado através de um veículo tradicional, de um maior grupo de comunicação do Brasil, você fica se perguntando qual é a fonte, entendeu? Por que essa fonte foi parar no Globo? Quem é a JBS? Quem são os irmãos Batistas? Como o Lauro Jardim teve esse acesso a essa informação? Né? Qual a relação entre JBS e Globo? Qual é que é o papel da JBS no financiamento econômico da Globo? E o judiciário, como que entra aí? Então, existe um movimento ali que é, ao mesmo tempo, de informação, mas também político, né? E a gente pode se perguntar, qual é o sentido do ataque da Globo ao governo Temer, à solução Temer, nesse sentido, né? Ou seja, o que está em jogo, o que está em jogo na revelação da conversa do Temer, né? A questão não é só constrangedora, ela é também política. Então, nesse sentido, qual o interesse da JBS em passar essa informação para o Globo, para né? o Globo? E não para um outro, né? Em outro. Mas tanto faz sentido que o professor Matede fala que, se a gente observar um outro pico do escândalo anterior, da Odebrecht, que foi aquela revelação pelo Estadão da lista do Fachin dos 83 nomes, que saíram até os nomes de Blumenau, aqui da região e todos. Só que a gente pensa o seguinte, se o Estadão não tivesse dado aquele furo, ele aconteceria pelas mídias sociais algumas horas depois, ou no máximo um dia depois? Possivelmente. Ele aconteceria porque é uma lista que mais cedo ou mais tarde se torna pública. Agora, já essa do Lauro Jardim na Globo, com a gravação do presidente da República conversando com o empresário... Que o Matede já falou que ele tinha 10 dias antes na mão, né? Muito difícil que as mídias sociais conseguissem dar esse furo, porque entra uma outra coisa, relação com a fonte. Veículo de comunicação, relação com a fonte, que nem sempre o cidadão nas mídias sociais tem. Ô Matede, eu gostaria de te perguntar um ponto que é intrigante para mim, deve ser para um monte de gente que está nos acompanhando agora. Como que acontece de informações que são privilegiadas do judiciário e de repente elas pipocam? Você vê que aí tem uma crise na instituição também ou não? Não, eu acho que a gente não deve ver nem os meios de comunicação, nem um jornal, nem uma instituição que nem uma universidade, nem os órgãos do Estado de forma homogênea. Tá? Se a gente imaginar a Lava Jato, a Procuradoria-Geral da República, ou a Polícia Federal, ou mesmo a 13ª Vara de Justiça Federal, eles não são homogêneos. Existem interesses internos e competição nesse sentido. Muitas vezes é uma disputa de poder interno, uma disputa de protagonismo entre o judiciário e a promotoria, não é?
No caso do vazamento de algumas informações, já é outra coisa. Eu acho que o ataque, ou seja, a vingançazinha contra o Arnaldo Azevedo, né, que era um duro crítico dos procedimentos da Lava Jato, foi uma sinalização para a imprensa como um todo, no sentido de que... Mas ele é considerado jornalista da linha mais para a direita, né? Porque agora nós temos a linha esquerda e a linha direita. Mas ele é de direita, porém, ele era um crítico dos procedimentos da Lava Jato, principalmente como é que é? A prisão provisória e a condenação antes do trâmite e trânsito em julgado, ou seja, em segundo grau. Então, ele era um dos críticos que questionavam a legalidade das ações da Lava Jato. Mas isso na linha de que isso foi proposital com o Reinaldo Azevedo, que não foi um erro da própria Polícia Federal. Nós nunca vamos saber. Talvez se foi um erro esse vazamento ou se foi proposital. Nós nunca vamos saber. E isso é bem possível, e eu acredito que seja um erro. Não é? Ou seja, foi um equívoco. Esse material vazou, que nem vazou a lista do Fachin, ou seja, são informações, são um grande volume, mas ela tem um efeito, né? Ela tem um efeito sobre a dinâmica de cobertura da imprensa, dá uma enquadrada no sentido de funcionamento da imprensa. Então, eu acho que é nesse nível. Não é? Então, a leitura que eu tenho é que a gente não deve ver a Lava Jato como homogênea, como a gente não deve ver o Globo como homogêneo, os veículos Federal, de comunicação de forma homogênea. Mas aí o Matede levanta, né? A gente não deve ver isso como homogêneo. Mas a imprensa está dividida entre direita e esquerda, Arnaldo? Olha, se a gente vamos pegar até lá na época da campanha Lula e Collor em 89, a gente nunca esquece que a estimativa superficial é que assim, os jornalistas da Globo na época, 90% eram Lula, que era o candidato de esquerda. Já a direção da Globo era Collor, que era o candidato de direita. Sempre teve essa dicotomia, né? Quer dizer, o empresário de comunicação mais à direita, o jornalista à esquerda. Hoje não mais tanto. Talvez depois da era Lula, isso se confundiu um pouco. Mas ainda há uma tendência que o jornalista, se ele não é mais de esquerda, mas ele é mais crítico, seja de direita ou esquerda, ele é mais crítico, tem um olhar mais crítico muito maior do que o próprio veículo de comunicação. O veículo de comunicação tende a ter aquela ordem funcionalista, né? Quer dizer, revela o escândalo, revela o segredo, mas para manter a sociedade exatamente como ela, aquela linha positivista, para manter as coisas como elas sempre foram, manter a ordem social, do que exatamente, né, que se haja uma mudança no percurso, no próprio processo social, na sociedade. O jornalista já pensa diferente. Agora, você pensar os jornalistas, o Reinaldo Azevedo ele não era só um jornalista, mas inclusive um dos editores de veículos de comunicação da Abril, né? Para o telespectador em casa ficar sabendo, nós estamos falando de um jornalista da Veja, colunista, né, que está envolvido aí, direta ou indiretamente, nessa questão dos vazamentos de informação. Mas enfim, Arnaldo... Não, e aí você vê que jornalistas que também são editores e seguem exatamente, não só seguem como implantam uma linha editorial, muitas vezes mais conservadoras, no caso desses veículos que nós estamos citando, mais tradicionais, quer dizer, já a digital do jornalista, quer dizer, a própria performance do trabalho dele, de investigador tal, muitas vezes se anula ou se ofusca diante dos interesses privados ou muitas vezes, né, ocultos aí do próprio veículo de comunicação. É o caso do Laudo Jardim, que a gente falando, Laudo Jardim dá um baita furo como aquele, mas nunca chegou a ser um Carl Bernstein, né, ou um Bob Woodward, aí relembrando dos dois grandes jornalistas. Investigar, né? Do Garganta Profunda, embora lá era um tipo de escândalo diferente, né, porque o escândalo norte-americano, aquele escândalo do Nixon, era um escândalo de poder. Aqui no Brasil, normalmente é escândalo político-financeiro, que é o caso de agora. O brasileiro se move mais pelo escândalo político-financeiro. Não se move tanto pelo escândalo sexual, que foi o caso do Bill Clinton, por exemplo. Não se move tanto pelo escândalo de poder, que é muito comum na Europa, sobretudo na Inglaterra, né, pela tradição da monarquia, e nos Estados Unidos, com uma visão mais conservadora. Então, os jornalistas, embora teve a frase famosa do Garganta Profunda, né, siga o dinheiro para revelar um escândalo de poder, né, como agora está acontecendo com o Trump, que é um escândalo, um
um escândalo, uma proporção diferente de poder nessa questão das declarações públicas dele em relação às suas relações com a Rússia. No Brasil, o que pega, então vamos dizer que no Brasil o que pega muito é isso, é planilha, é dados, são documentos, porque o escândalo ele é político-financeiro, ele precisa dessa materialização da prova. Aliás, se não fosse a necessidade da materialização da prova, os escândalos que circundam o ex-presidente Lula já teriam, né, se materializado há muito tempo. Justamente acabam não ocorrendo com a mesma velocidade como ocorreu com Aécio, como tem ocorrido com Michel Temer e até mesmo com a ex-presidente Dilma Rousseff, pela ausência dessa materialização dos documentos, das provas em si, que venham a comprovar a sua culpa, né, diante de um processo. Mated, olha só, você vê que, ou você analisa isso, que a cobertura da imprensa brasileira ela é diferente quando trata-se de Lula ou quando trata-se de Aécio ou agora Michel Temer, ou ela está no mesmo nível? Não, digamos que são duas coisas diferentes, né? É um duplo preconceito, né? A esquerda desconfia um pouco do PIG, né? Ou seja, do partido da imprensa golpista, uma dupla incompreensão, né? Ou seja, de um lado, a esquerda desconfia muito da leitura da grande mídia, né? E, por outro lado, a grande mídia também, de uma certa forma, tem uma preocupação muito mais fina com as pessoas de esquerda. Então, eu acho que é uma dupla incompreensão nesse sentido. Mas, digamos que um jornal que nem a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, ele não é homogêneo. Ou seja, enquanto tem um jornalista mais à esquerda, tem um outro mais à direita. E depois, o que a gente entende por esquerda e o que a gente entende por direita, o que vem a ser progressista e o conservador, também está sempre mudando. Quando a gente acompanha, por exemplo, um colunista ou perfil de um jornal ao longo de décadas, a gente vê que tem pequenas mudanças nesse sentido. Se a gente olhar, por exemplo, se a gente retomar ao Mensalão, a 2005, né? O Lula sobreviveu ao escândalo de 2005 e por quê? Porque não tivesse envolvido? Não, mas simplesmente porque a economia cresceu e, portanto, se todo mundo ganha, se o país está crescendo, não chega a ser um grande problema. Agora, se o Temer nos propõe sofrimento e mais roubalheira, a gente não está disposto a aceitar esse tipo de coisa. Então, para mim, eu acho que o jogo é mais tático e não é tão homogêneo o sentido de cobertura. Os jornalistas mudam, a percepção dos fenômenos mudam. Talvez o tamanho do escândalo seja adequado à resposta pública. No caso do Lula, o professor Mated se refere, não houve essa resposta pública, esse coro, porque com a Dilma já houve. Com a Dilma já houve, né? Tanto é que foram milhares e ao todo milhões de pessoas nas ruas, do Michel Temer em termos, né? Quer dizer, ele cola contra a crítica, mas não contra a mobilização social, né? Então, tem um jogo. Aliás, essa é uma discussão que renderia mais uns 4, 5 programas, né? Até porque vocês têm conhecimento do assunto para tocar, principalmente na questão de jornalismo, do professor Arnaldo, e esse olhar sociológico que o professor Mated vem fazendo. Aliás, o Mated e o Arnaldo são dois profissionais chamados para fazer essas leituras neste momento, mas infelizmente o nosso tempo aqui é pequeno. Eu só quero agradecer a presença de vocês aqui no Cidadania em Debate mais uma vez. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Encontrar o Arnaldo, rever, abraço a todos. Até o próximo escândalo, porque os dias e as semanas não terminam nunca, né? Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças dos professores Marcos Mated e Arnaldo Zimmermann, que falaram sobre a comunicação em tempos de crise. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.